que é a festa de Hanukkah, a festa das luzes? Quais são as leis, costumes, um menor pode comemorar Hanukkah? E qual a ideia que a Kabbalah, o Zohar, traz para a gente dessa festa tão especial? Então vamos lá. Hanukkah lembra a gente o Império Grego. O Império Grego que era muito diferente do Império Romano. Por quê? Os romanos, quando eles entravam numa cidade, eles destruíam tudo que tinha lá e dominavam à força. Prova disso aconteceu também em Israel, porque os romanos foram aqueles que destruíram o segundo grande templo no ano 70 da Era Comum. Antes deles vieram os gregos. Como eu falei para vocês, bem diferente dos romanos, eles eram muito espertos. Por quê? Eles dominaram mais de metade do mundo civilizado na sua época. Mas como é que eles fizeram para conseguir conquistar tantas pessoas e administrar? Aqui vem a esperteza dos gregos. Quando eles entravam no lugar, eles realmente ganhavam a guerra, mas depois eles buscavam fazer o processo de helenizar os povos conquistados. O que significa isso? Trazer a cultura grega para aquele lugar que foi recém-conquistado. Eles falavam para as pessoas: pessoal, nós temos tecnologia, nós temos cultura, temos filosofia, temos esportes, vai dar tudo certo. E os povos chegavam, ouviam e viam o que os gregos tinham de tão avançado, as tecnologias, as filosofias, ficavam fascinados e acabavam se tornando filiais do Império Grego. Então essa era a forma dos gregos dominar, ou seja, eles vinham para um lugar, ganhavam com o exército, mas depois faziam a população se assimilar à cultura grega, então eles já se viam como gregos, está muito mais fácil de administrar, até que eles chegam num pequeno lugar chamado Israel. Quando eles chegam em Israel, eles conseguem dominar Israel toda. Por um lado, eu falei para vocês, eles não destruíam tudo. Então, agora que eles dominam a cidade de Jerusalém, o grande templo, enfim, toda Israel, começa o processo de assimilação, de helenização. Olha só que interessante, eles não destroem o grande templo. O que eles fazem? Eles mantêm, eles falam: olha, o templo de vocês é maravilhoso. Só que a gente vai mudar o Deus. E eles botam uma grande estátua de Zeus no grande templo. Então eles falam: a gente veio trazer algo novo para vocês. E eles começam a mostrar as novas ideias, a tecnologia, tudo como eles faziam em todos os lugares. E o que acontece na terra de Israel? Na verdade, o povo de Israel, ele se divide em duas categorias. Por um lado, aos discípulos de um homem que era sábio, infelizmente ele saiu do caminho, chamado Tzadok. Quase um justo, porque tzadik significa justo, mas ele sai do caminho e ele era um judeu que acaba indo contra a Bíblia, contra os preceitos, ele tem a interpretação dele e ele tem alunos. Esses alunos são os saduceus, ou seja, discípulos de Tzadok. E o que acontece com os saduceus? Quando chegam os gregos, eles também perdem a guerra, mas quando eles começam a ouvir a cultura grega e tudo mais, eles ficam fascinados. E aos poucos eles vão deixando o seu judaísmo de lado, a sua fé, os seus costumes, e se assimilam à cultura grega. Mas também existia os fariseus. Os fariseus eram aqueles que sabem que a Bíblia, que a Torá é algo divino. Quando há uma ordem, quando há um preceito, não é um ser humano que está falando, é algo que Deus ordena a gente e não pode ser que é algo melhor. A tecnologia, a sabedoria é fantástica, mas melhor do que há na Torá não pode existir. Então, esses fariseus não aceitaram essa helenização, a assimilação. Os gregos perceberam isso. Então, eles começam a proibir, por exemplo, o estudo da Torá. Porque é isso que mantém a chama judaica acesa dessa forma. Eles proíbem a circuncisão. Eles falam: olha pessoal, isso aqui é algo arcaico, isso separa vocês da gente, não tem nenhum motivo de fazer a circuncisão, está proibido. E assim eles fazem uma série de decretos para que
que todos os grandes sinais e ensinamentos do povo judeu sejam esquecidos e também eles se tornem gregos. Os fariseus sabem do perigo, porque durante todas as gerações há duas formas de destruir o povo judeu. Há pessoas que tentam fisicamente, como a gente vê no livro de Esther, Haman, ou como a gente viu há 75 anos atrás, Hitler no Holocausto. Por outro lado, há a forma da assimilação. Os gregos optam por essa segunda opção, que eu quero te falar que, por um lado, ela é menos dolorosa, por outro lado, ela causa muito mais danos ao povo judeu. Então, esses fariseus cheiram o perigo, eles sabem do que está acontecendo, eles falam: o que a gente pode fazer? Um exército preparado, o maior exército do mundo está na terra deles. Eles não tocam em armas já faz centenas de anos. Eles falam: mas não tem opção. Ou a gente vai morrer espiritualmente, ou talvez fisicamente, mas deixar como está não pode ser. E por incrível que pareça, começa uma rebelião. Essa rebelião começa com 5 judeus que eram de famílias de sacerdotes de Coanim, que se chamavam Macabimos, Macabeus. E eles começam a fazer pequenas guerrilhas e eles têm sucesso. Eles contam para o povo por que eles estão fazendo isso. E eles contam como eles estão tendo bênção de Deus. E aos poucos, cada vez mais judeus se juntam a essas guerrilhas. A proporção é de 1 soldado judeu para 200 gregos. É algo inacreditável. Mas o inacreditável, o incompreensível, deu certo. O que acontece é que essa rebelião conseguiu, por incrível que pareça, tirar, expulsar todos os gregos de Israel. Inacreditável. Nenhum outro povo tinha conseguido fazer isso, muito menos um povo tão pequeno e tão despreparado. Para todos ficou muito claro a mão de Deus. Então, quando eles reconquistam Jerusalém, o grande templo agora também pode ser purificado. Eles tiram todas as idolatrias, todo o paganismo, e chegou a hora, a grande hora de acender novamente o candelabro, a menorá. Se você quer entender melhor sobre a menorá, nós temos um incrível vídeo sobre isso aqui no canal. Só que a menorá, o candelabro, ele é acendido com um azeite puro. E eles encontram somente um jarro de azeite puro. Mas você pode perguntar: qual o problema de produzir azeite? Você pega azeitonas e espreme e vai sair azeite. Verdade. Mas para ele ser puro, leva 7 dias para as pessoas poderem se purificar. Então eles têm azeite para um dia. O que eles vão fazer nos outros 7 até purificar? Eles falam: não importa, a gente vai fazer a nossa parte. E aqui acontece o segundo grande milagre. O primeiro foi a guerra, e o segundo é que quando vem um sacerdote e acende o candelabro, ele acende, em vez de durar um dia, durou 8. Aquele azeite, aquele pote que durava sempre, durante o ano todo, um dia só, agora dura 8, e no 8º dia ele já tem azeite puro para todos os outros dias. Só para você ter uma ideia, eles conseguiram manter a independência de Israel por centenas de anos. Então foi algo fantástico que aconteceu. Claramente milagroso. E esse é o motivo que nós comemoramos a festa de Hanukkah. E você está entendendo agora por que é a festa das luzes? Porque também tem alusão ao milagre do candelabro, que eram luzes puras, luzes que vinham do grande templo para iluminar todas as pessoas. Agora então, quais são as leis, quais são os costumes que nós temos nessa época? A lei mais famosa e importante da festa das luzes é acender a Hanukkah. Veja bem, a Hanukkah não é um candelabro como existia no grande templo, porque o candelabro do grande templo, ele tinha 7 braços, 3 de cada lado e um central. Já a Hanukkah, ela é composta de 8 braços e um braço separado que ele se chama shamash, que é o servente, que não faz parte do preceito, não faz parte da mitzvah. Na verdade, então, é um candelabro de 8 velas que nós vamos acender. Como é que nós vamos acender
o candelabro em Hanukkah e aonde nós vamos acender, também vamos falar do horário do acendimento. Então vamos lá. Quando você vai pegar a sua Hanukkah, que você pode produzir em casa, tá? Se você não tem uma Hanukkah, você pode até pegar copinhos, botar nele azeite ou botar dentro deles uma vela, qualquer vela serve, não precisa ser uma vela que está escrito que ela é kasher ou qualquer coisa assim, tá? E no primeiro dia você vai acender uma vela. Como é que você vai acender? Você vai pegar uma vela. Antes de fazer a bênção, você vai acender uma vela, aí você vai pronunciar as bênçãos, vai acender as velas, essa vela que você acendeu é o shamash, e aí você vai colocar ela em algum lugar perto da sua Hanukkah. Se a sua Hanukkah é feita de azeite, então você antes vai acender uma vela, com ela você vai acender as velas da Hanukkah, e aí depois disso você vai acender o shamash, o servente, que ele vai ficar junto, mas ele não vai ficar alinhado com as outras velas. É importante você saber que a sua Hanukkah, ela tem 8 copinhos, né, para botar a vela ou azeite, eles estão completamente em linha reta e na mesma altura. O shamash propositadamente não está nem alinhado ou não está na mesma altura, exatamente para mostrar que ele não é uma dessas velas que nós estamos fazendo a mitzvah. Antes de acender essa vela, você vai proferir bênçãos. No primeiro dia você vai proferir 3 bênçãos, nos outros dias você vai proferir 2. Quais são as bênçãos? Então a primeira bênção é assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste acender a vela de Hanukkah. Essa é a primeira. A segunda é: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que realizaste milagres aos nossos antepassados naqueles dias, nessa época. E no primeiro dia nós também fazemos mais uma bênção, que é: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e nos fizeste chegar a esta época festiva. Quando se acende a Hanukkah, então o melhor horário é assim que saem as estrelas, que isso são 20 minutos depois do pôr do sol. Mas se você não estava em casa ou qualquer coisa assim, você pode acender enquanto é noite, enquanto tem pessoas em casa ou tem pessoas na rua que ainda estão passando de um lado para o outro. Não um gato pingado daqui, outro ali, mas quando ainda há algum movimento na rua, então a gente ainda pode acender a Hanukkah e fazer as bênçãos. Aonde nós vamos colocar a Hanukkah? O melhor lugar é onde o máximo de pessoas possa ver que a gente está acendendo as velas e ver as velas. Então, normalmente é perto da janela, tá? Então, se a gente mora num lugar, mesmo que ele é alto, tem outros prédios do lado, então as pessoas vão conseguir ver a Hanukkah, e a gente está fazendo assim a propaganda do milagre. Muitas pessoas perguntam: todas as velas ou azeite de oliva podem ser utilizados para acender a Hanukkah. E o que a Kabbalah tem para ensinar a gente ainda mais? Então existe um costume muito forte que eu quero te ensinar agora. O costume diz assim: durante meia hora depois que você acender as velas, fique nesse lugar. E nesse lugar, o que você vai fazer? Você vai estudar Torá ou vai rezar para Deus. Você pode fazer salmos, especialmente o Salmo 30, e você pode fazer os seus pedidos para que a sua luz pura, a sua luz da alma, ela possa iluminar a escuridão que existe dentro de você, dentro da sua família, dentro da sua sociedade e muito mais. São inúmeros os casos de pessoas que contam os milagres que aconteceram com eles nessa data em Hanukkah, depois deles terem rezado, estudado junto das velas de Hanukkah.
Hanukkah. Mas uma coisa é importante você saber que homens e mulheres participam dessa festa, podem acender e devem acender a Hanukkah, e um Benor que quer fazer essa linda festa também tem o direito de fazer isso. Para terminar, não pode faltar a parte da comida, não é verdade? Em Hanukkah, nós costumamos comer 2 tipos de alimentos. Alimentos com azeite, com óleo, para lembrar o milagre, e dentro desses costumes, o sonho é o mais famoso dos alimentos que nós comemos, e alimentos lácteos, porque houve um milagre de uma grande heroína chamada Judite, que com auxílio de leite, ela conseguiu fazer com que um dos comandantes acabasse dormindo, e ela matou ele, e assim os judeus conseguiram ganhar força para conseguir a sua independência. Feliz Hanukkah!